Se você tem autismo ou tem alguém autista na família, eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Porque existe uma lista de direitos que o governo garante para os autistas no Brasil. E quase ninguém conhece. Direitos que podem te economizar dezenas de milhares de reais. Direitos que estão em lei. Desconto de até 30% na compra de um carro. Prioridade de conseguir uma sua casa própria. Isenção de imposto de renda. Terapia gratuita pelo SUS e muito mais. São 10 direitos que eu vou te explicar cada um com um exemplo real e com a lei para você mostrar para qualquer um que duvidar. Então, bora começar? Você sabia que o autista tem direito de comprar um carro com um desconto de até 30%? E o melhor, vale para qualquer grau de autismo, tanto para o leve, como para o moderado, como para o severo. São 3 impostos que podem ser isentados: o IPI, o ICMS e o IPVA. E dá para acumular mais de um no mesmo carro. Por exemplo, a família de Ana quer comprar um carro de 70 mil reais para levar o filho para as terapias. Com a isenção do IPI, que é em média de 12%, já economizam aí R$ 8.400. Pedem também o ICMS. E no final o carro sai por cerca de 55 mil. Veja que desconto bom. Uma economia que pode mudar a vida de quem precisa de transporte toda a semana. Agora, atenção. Peça a isenção do IPI na Receita Federal antes de fechar a compra. Depois, não tem como mais. Outro ponto. O carro fica no nome do autista por 4 anos e só pode ser vendido com a autorização. O benefício pode ser renovado a cada 3 anos. Segundo, prioridade na Minha Casa Minha Vida. Autistas e famílias que têm autistas têm prioridade na fila da Minha Casa Minha Vida. E a lei garante isso desde 2023. Além da fila prioritária, e 3% das unidades de cada empreendimento são obrigatoriamente reservadas para pessoas com deficiência, incluindo os autistas. E o imóvel adaptado não pode custar mais caro. Agora, um ponto importante: informe o TEA no CAD único. Sem isso, a prioridade não é reconhecida. Segundo ponto também importante é leve o laudo médico ou a CIP-TEA na hora da inscrição. Vale para os autistas ou para qualquer familiar que more na mesma casa. Agora, peça formalmente a prioridade por TEA no atendimento. Terceiro, isenção de imposto de renda. Autistas com grau moderado ou severo não vale para os graus leves, mas o grau moderado e severo não precisam pagar imposto de renda sobre a aposentadoria, pensão por morte ou reforma. Muitas famílias pagam esse imposto todo mês sem saber e podem pedir a restituição dos últimos 5 anos. Por exemplo, Pedro recebia R$ 4.000 de aposentadoria e pagava R$ 350 de imposto de renda por mês sem saber que era isento. Quando a família descobriu, então entrou com um pedido na Receita Federal e conseguiu voltar mais de R$ 20.000 dos últimos 5 anos. Dinheiro sendo pago sem necessidade. Agora, pontos importantes aqui. Primeiro, precisa de um laudo médico com o CID F84 e a descrição do grau. Vale para a aposentadoria do INSS e do funcionário público também. O pedido é feito diretamente na Receita Federal. Quarto, a carteira de identificação do autista, mais conhecida como a CIP-TEA. A CIP-TEA é o documento oficial do autista no Brasil, gratuita, válida em todo o país e abre porta para todos os outros direitos. Por exemplo, a fila prioritária, os benefícios fiscais, a prioridade no MCMV e atendimento preferencial em qualquer lugar. A CIP-TEA é totalmente gratuita. Se cobrar alguma coisa, denuncie. Ela é emitida pela Secretaria de Saúde ou Assistência Social do seu município. Leve seu RG, leve seu CPF, comprovante de residência e o laudo de TEA. E é válida em todo o território nacional. Quinto, prova adaptada no Enem e concursos. O autista tem direito a condições especiais no Enem e em qualquer concurso público. Tempo extra, sala separada, ledor, transcritor e outros recursos. E não precisa ter deficiência intelectual. O diagnóstico do TEA já garante esse direito. Agora, o pedido precisa ser feito no momento da inscrição. Não tem como pedir depois. Envie o laudo médico atualizado junto com a solicitação e é válido para Enem, para concursos federais, estaduais e municipais. Sexto, acompanhante garantido em qualquer internação.
Autistas têm direito a qualquer acompanhante em qualquer consulta, exame, internação, inclusive adultos, mesmo em UTI. O hospital não pode negar. Se negar, é descumprimento da lei e pode ser denunciado ao Ministério da Saúde. Por exemplo, Roberto, um adulto autista, foi internado para cirurgia. O hospital disse que os adultos não podem ter acompanhante. A família então mostrou o quê? Mostrou a lei. E o hospital automaticamente ele recuou e a mãe ficou com ele durante toda a internação. A presença dela foi fundamental para ele se sentir seguro. O hospital não pode cobrar nada a mais pelo acompanhante. Vale para todos. Os adultos também estão inclusos, não somente as crianças. Atenção! Se negar, exija por escrito e denuncie a vigilância sanitária. Leve sempre a CIPTEA ou o laudo médico para facilitar. Sétimo, a adaptação obrigatória no trabalho. A maioria sabe que é mais difícil demitir um autista, mas pouco sabe que a empresa é obrigada a adaptar o ambiente, o horário e a função. Isso se chama adaptação razoável e é um direito garantido por lei. Não um favor, é obrigação. Camila trabalhava em um open space com muito barulho e pegava uma licença médica frequentemente por uma sobrecarga sensorial. Quando soube do direito, pediu ao RH uma estação mais quieta e fone aprovado. A empresa aceitou, as licenças diminuíram e ela passou a render muito mais. A adaptação precisa ser razoável, não pode gerar custos desproporcional à empresa. E atenção, pode incluir mudança de horário, local, iluminação, tarefas e forma de comunicação. Faça o pedido por escrito ao RH, com um laudo anexado. A empresa não pode demitir por causa do pedido de adaptação. Oitavo, suporte escolar em escola particular sem custo extra. A escola particular é obrigada a oferecer suporte especializado para alunos autistas e não pode cobrar a mais por isso. Profissional de apoio, provas adaptadas, materiais diferenciados. Quem cobra taxa extra está descumprindo a lei. Por exemplo, os pais de Miguel pagavam R$800 extras todo mês para ter um profissional de apoio na escola particular. Quando descobriram que isso era ilegal, procuraram o Procon. A escola foi obrigada a devolver o valor e incluir o suporte sem custo. Eram mais de R$9.000 acumulado. A escola não pode cobrar mensalidade maior nem taxa extra pelo suporte. E atenção, vale para as escolas de todos os níveis, tanto a infantil como fundamental como ensino médio. Nono, psicólogo, psiquiatra e fono pelo SUS. Os autistas têm direito a um psicólogo, a um psiquiatra e ao fono pelo SUS de graça. O atendimento é feito pelo CAPS ou pelas AUBS. Muitas famílias gastam fortunas com terapia sem saber que podem acessar esse sistema público. Procure o CAPS ou a AUBS mais próxima com um laudo de TEA. Atenção, em alguns municípios a fila de espera. Entre logo e não desista. E os planos de saúde também são obrigados a cobrir as terapias. Está na resolução ANS 539 de 2022. Décimo, BPC sem a barreira da renda familiar. O BPC paga um salário mínimo por mês para autistas que precisam. Muitas famílias acham que não têm direito porque ganham demais. Mas para pessoas com deficiência, o critério de renda é analisado de forma mais ampla, considerando os gastos extras com terapias e medicamentos. Por exemplo, a família de Tiago tinha renda de 3.200 e achava que não tinha o direito ao BPC. Um assistente social explicou que os gastos com terapias podem ser considerados na análise. Tiago foi aprovado e passou a receber um salário mínimo por mês. Não desista sem tentar. Peça uma análise personalizada no INSS. Leve documentos que comprovem os gastos com as terapias e medicamentos. Se negar, é possível recorrer administrativamente ou na justiça. O BPC não impede o autista de ter conta bancária ou cartão. E você que ficou aqui até o final, muito obrigado pela atenção. Já peço para você se inscreva no nosso canal, curte, compartilha e envia para alguém que você conhece, um amigo, um familiar que também é autista e não sabe dos seus direitos.